pessoal, meus alunos de arte, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje é dia 26 de novembro de 2020. Já estamos na reta final, hein, pessoal? Nosso ano letivo está terminando. Foi um ano muito diferente para todos nós, né? Em meio à pandemia, tanta confusão, tanta mudança que nós tivemos no nosso jeito de ensinar, no nosso jeito de aprender. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Nós aprendemos muitas coisas legais esse ano. É lógico que nós gostaríamos de ter passado um ano juntos dentro da nossa escola, convivendo, interagindo de pertinho, mas não foi possível, né? Não fomos nós que escolhemos isso, é a situação, mas graças a Deus que apesar de todos os desafios, todos os problemas que nós enfrentamos, nós conseguimos aprender muita coisa legal e hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho das atividades que nós fizemos nas últimas aulas. Vocês vão entender o porquê que eu passei a atividade de ilustrar o poema, né, o poeminha lá, Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Por que eu pedi uma pessoa da família para fazer a atividade, a mesma que você fez? Então a gente vai entender um pouquinho essa atividade e vamos planejar a atividade de hoje, que vocês vão começá-la hoje e vão me enviar na nossa próxima aula, na aula de semana que vem, beleza? Então fique ligadinho aí para você não perder nada e entender todo o nosso assunto, ok? Olha só, o que a gente tem estudado, o nosso assunto, se chama Artes Visuais, Processos Criativos. Como que surge uma obra de arte? O que leva um artista a escolher um tipo de arte para representar os seus sentimentos? Quais materiais usar? Né? A gente vai entender um pouquinho disso através da atividade que vocês já fizeram. Então, para a gente só lembrar, a gente vai definir o que é arte. A gente já falou sobre isso várias vezes durante o ano. O que é arte? Mas eu quero explicar de um jeito bem simples para ver se todo mundo entenda que arte é a capacidade de se expressar usando as suas diferentes habilidades. Se você olhar na imagem aí, ó, tem máscaras que representam o teatro, tem desenho, tem música, tem pintura e uma série de outras possibilidades de se fazer arte. O que é arte? Arte é a capacidade que nós, seres humanos, temos de expressar algum sentimento, alguma emoção, usando, além das palavras, usando cores, usando movimentos, usando sons, usando formas, expressar emoções através de uma forma bonita, de uma forma criativa. Ao longo da história do ser humano, o homem encontrou várias formas de fazer arte. Cada artista tem as suas características, o seu jeito de criar, o seu jeito de se inspirar, o seu jeito de se expressar. Observem nessa imagem que vocês podem ver objetos feitos com cerâmica, com barro, objetos feitos com madeira, com pintura. Vocês observem também um artista fazendo malabarismo na rua, que é uma forma de expressão artística. Tem pessoas que fazem arte com tecido, tem pessoas que fazem arte com material reciclado, reaproveitado, até a forma como um chefe de cozinha, ou a mamãe ou o papai na sua casa, prepara, monta a mesa, prepara um prato, é uma forma de fazer arte. Uma obra de arte, olha o que eu escrevi aí, leiam junto comigo para vocês entenderem. Olha, uma obra de arte é resultado da inspiração e dos sentimentos do artista. É aquilo que ele traz dentro do seu coração, dentro da sua mente, aquilo que ele está sentindo. Além do sentimento do artista, uma coisa que influencia o processo de criação da arte é o recurso ou os materiais que o artista tem. Por exemplo, quando o homem vivia lá na pré-história, ele não tinha uma loja de tintas para comprar tinta, espátula, pincéis,
para fazer uma tela maravilhosa como tantas que a gente conhece hoje. Ele tinha frutas que tinham pigmentos, ele tinha terras de várias cores, e o que ele fazia? Ele pegava a terra ou a tinta, e com aquela cor, com aqueles pigmentos, ele não tinha papel, ele não tinha tecido, mas ele tinha as paredes das cavernas, e ali ele fazia os seus desenhos, a pintura rupestre. Ali ele expressava como tinha sido o seu dia. Por isso que nas pinturas rupestres, por exemplo, a gente vê muita cena de caça. Por quê? A luta pela comida todo dia era a realidade do homem da pré-história. Então ele colocava na arte aquilo que ele vivia, que eram as emoções, que era o sentimento dele, usando aquilo que ele tinha na mão. Hoje existe uma infinidade de obras de arte e cada artista trabalha de acordo com as suas emoções e de acordo com o material que eles têm e que sabem trabalhar e que gostam de trabalhar com aquele material, né? Então, na nossa aula do dia 12 de novembro, eu mandei para vocês, na nossa folha de atividades, um poema escrito por Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, ele cresceu, ele viveu a sua infância numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. E ele escreveu muita coisa legal, mas eu peguei um poema que a gente já leu, eu já li para vocês, não vou fazer isso hoje, já está lá na atividade do dia 12. Quem não fez, volta, faça a atividade do dia 12 para dar sequência na de hoje. Mas lá ele descreve a sua infância na fazenda, certo? E aí, depois que eu passei o poema para vocês, pedi para que vocês lessem, eu pedi que vocês pegassem um pedacinho, uma estrofe do poema que chamou a sua atenção e que, por isso, por ter chamado a sua atenção, você ilustrasse aquele pedaço do poema. E pedi para que uma outra pessoa da sua casa fizesse a mesma tarefa, mas que vocês não poderiam contar um para o outro qual foi o pedacinho do texto que mais chamou atenção. Um só poderia ver a tarefa do outro depois que a tarefa estivesse pronta. Fizeram isso? Então, por que eu pedi? Exatamente para vocês entenderem o que eu estou falando hoje. Você e a pessoa da sua família que fez a tarefa aí também, vocês leram o mesmo poema, mas pode ser que no mesmo poema coisas diferentes chamou a sua atenção e outras coisas chamaram a atenção da outra pessoa da sua família. Por quê? Porque quando a gente faz arte, quando a gente cria arte de forma individual, quando a gente faz isso sozinho, nós estamos lidando somente com as nossas emoções e ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. No mesmo poema, uma coisa que chama a minha atenção, que toca o meu coração, pode não tocar o seu. E talvez uma outra coisa que nem passou na minha cabeça que era importante, foi importante para você. Então, se você fez essa tarefa e outra pessoa da sua casa também fez, vocês podem agora comparar e perceber isso. Pode ser que mesmo lendo o mesmo poema, no mesmo dia, na mesma folha que eu mandei, vocês sentiram coisas diferentes e foram despertados por coisas diferentes. Esse é o processo criativo individual. Você teve uma fonte de inspiração que foi o poema e você lidou com aquilo que te chamou a atenção. Você leu o poema, você identificou o que chamou a sua atenção, você escolheu o material, porque eu disse que poderia ser desenho, ou pintura, ou colagem. Você fez a sua escolha, você escolheu esse material pelo que você tinha ou pelo que você gosta de trabalhar, eu não sei. Mas você determinou qual material você ia usar e você criou a sua arte. Veja que eu repeti várias vezes a palavrinha você, porque esse processo foi um processo criativo individual. Foi a nossa tarefa do dia 12 de novembro, certo? E aí eu peguei aqui alguns exemplos, né, de dois alunos que mandaram. Olha esse exemplo aí. Esse desenho foi feito pela Késia. Késia,
Ela não é minha aluna esse ano, já foi. Ela é irmã do aluno Emanuel. Pelo desenho da Késia, eu percebi que o que chamou a atenção dela foi esse pedacinho do poema aqui, olha. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. A Késia leu o mesmo poema que o irmão dela, porém, o foco dela foram as borboletas azuis. Por quê? Não sei. Só a Késia pode explicar. Porque ela achou mais fácil desenhar borboleta? Porque ela gosta de borboletas? Porque ela teve alguma lembrança de quando ela era menor? Não sei. Cada artista, ele é responsável por aquilo que ele faz. É a emoção dele. Quando você olha o desenho do Emanuel, que é o irmão da Késia, ele também escreveu sobre essa mesma estrofe. Porém, no desenho dele, ele não dá ênfase à borboleta. Ele deu enfoque à cachoeira. Vejam bem, eles pegaram o mesmo pedaço do texto, certo? Porém, ela olhou com mais sensibilidade para as borboletas e ele olhou para a cachoeira. E eu fiz essa tarefa também, sabiam disso? Olha o meu desenho. Quando eu escolhi esse poema, já veio logo na minha memória a minha própria infância, porque eu também cresci num sítio, não foi numa fazenda como Casimiro de Abreu, mas foi num sítio aqui no interior de Minas Gerais. Então, a parte desse poema, eu acho ele todo lindo. A parte do poema que eu mais gosto, que traz mais saudade, é exatamente o finalzinho dele. Vou ler para vocês, ó. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Por que esse pedaço me chamou a atenção? Exatamente porque ele fala de tardes e ele fala de bananeiras e árvores. Lá em casa não eram tantas laranjeiras, eram mais pés de manga. Mas isso me traz boas recordações de estar brincando debaixo das árvores. Vejo esses risquinhos debaixo da árvore que eu fiz aí, eram os curraizinhos que eu fazia, pegava as mangas para ser os meus boizinhos e ali eu brincava. E a parte da tarde, quando a brincadeira estava mais legal, aquela hora que eu tentava adiar ao máximo, era a hora que alguém gritava para eu entrar e tomar o banho. E eu tinha que largar o meu curralzinho, os meus boizinhos de manga e deixar a minha brincadeira para outro dia. Então, veja só, tem o desenho da Késia, do Emanuel e o meu. Nós três fizemos em cima desse mesmo poema e outros alunos também fizeram, né? Se você não fez, faça e me envie para eu registrar sua atividade. Mas cada um de nós, por conta da sua experiência ou por facilidade de desenhar determinada coisa, nós fomos levados a escolher pedaços do texto diferente. Por quê? Porque um processo de criar uma obra de arte é muito pessoal. Quando a gente faz isso sozinho, a gente é responsável somente pelas nossas emoções. Entenderam até aqui, pessoal? Nós criamos arte sozinhos, com as nossas emoções, com as nossas habilidades e com os materiais que nós temos. Agora, será que esse é o único jeito de fazer arte? Será que só é possível fazer arte sozinho? Claro que não. E a nossa tarefa de hoje é exatamente essa. O nosso desafio, agora que nós já sabemos que fazer arte depende daquilo que a gente sente, depende dos materiais que a gente tem, depende da habilidade que cada um tem, nós vamos hoje trabalhar os processos criativos em arte, mas de forma coletiva, em grupo. Só que hoje eu não vou mandar para vocês um poema para vocês se inspirarem. Hoje é um dia muito especial. Hoje é considerado o dia de ação de graça. Esse costume de se comemorar na quarta quinta-feira de todo novembro é um costume que vem lá dos Estados Unidos, não é um costume brasileiro.
Mas como a gente vive num mundo onde está tudo ligado, todo mundo conectado, acabou que o Dia de Ação de Graça ele passou a fazer parte quase que do mundo inteiro. E a gente também vai aproveitar esse dia de hoje para fazer o nosso trabalho de arte para agradecer. Agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos. Hoje a gente vai trabalhar, como eu já disse, o processo criativo coletivo. Vocês fizeram isso sozinhos já, no dia do poeminha lá, meus 8 anos. Hoje nós vamos trabalhar em grupo. Agora é hora de interagir, ouvir, sentir o que os outros sentem. E é possível fazer arte com outras pessoas, né? É muito possível, parece difícil, mas não é. Expressar aquilo que você e o seu grupo de trabalho de hoje terem em comum. É muito possível você colocar numa obra de arte emoções de várias pessoas e não de apenas uma, tá bom? Mas para isso é preciso você ouvir, sentir, ter sensibilidade para entender o que acontece à sua volta com as pessoas que estão perto de você. Só por curiosidade, esse Dia de Ação de Graça ele começou a ser comemorado nos Estados Unidos na época da colonização. Geralmente os colonos ingleses que foram para os Estados Unidos, eles passaram por muitos problemas. E num determinado ano, depois de muita neve, muito frio, muita dificuldade, eles conseguiram fazer uma boa colheita. Eles interagiram com os indígenas ensinaram para eles algumas técnicas de como sobreviver nessa nova terra. E no final da colheita, eles entenderam que era o tempo de parar para agradecer. Então eles pararam, colonos e indígenas, e celebraram um dia de gratidão por tudo aquilo que Deus havia dado a eles, por eles terem conseguido sobreviver a um tempo tão difícil. E se você parar para pensar, esse nosso ano de 2020 não está sendo fácil para ninguém. É um ano muito difícil. Mas olha, assim como aqueles colonos lá nos Estados Unidos, no meio do problema, encontraram um motivo para agradecer, nós também temos muitos motivos para agradecer. E o primeiro passo da nossa atividade de hoje é exatamente esse. Você vai reunir a sua família, vocês vão conversar. Eu sei que se vocês forem fazer uma lista de problemas, aqui na minha casa vai ser assim também. Nós vamos encontrar muitos problemas. Mas esqueça os problemas. Faça uma lista de tudo aquilo que vocês têm de bom, tudo que vocês têm recebido e que é motivo de gratidão. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir fazer uma grande lista de gratidão. Porque Deus tem sido muito bom conosco, tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Tá bom? Reúna todo mundo, discutam primeiro, façam uma lista, depois vocês façam a escolha de vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com colagem, nós vamos cada um fazer um cartão e colar no cartaz, porque eu quero que vocês preparem para mim enviar um cartaz de ação de graças, o cartaz da gratidão, ok? Você pode fazer numa cartolina, você pode fazer num pedaço de tecido, você pode pegar um papelão para ser o fundo, vocês vão escolher como fazer, mas eu quero que nesse cartaz toda a família se reúna. Se não der tempo de fazer hoje porque alguém está trabalhando, pode me mandar na próxima aula, mas eu gostaria que toda a família participasse, ok? Vocês sentassem, identificassem os motivos para agradecer e depois confeccionassem um lindo cartaz, bem bacana, fotografassem, tirassem foto de vocês fazendo o cartaz, preparando, trabalhando juntos e depois uma foto do cartaz pronto com toda a família e me enviasse para que eu pudesse, além de admirar o trabalho de vocês, também dar a nota, porque é uma atividade avaliativa, e registrar a participação de vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês aproveitem a atividade de hoje para fazer arte de forma coletiva, aproveitem também para conversar muito em família e para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo o que Ele vai fazer
na sua vida, na vida da sua família, nas nossas vidas, certo? Eu sei, vou dizer mais uma vez, que se a gente for parar para pensar, a gente só reclama, mas a gente não pode fazer isso, porque Deus é bom, porque a vida é boa, porque nós temos uns aos outros, porque nós temos uma escola boa, porque nós temos amigos bons, e esse tempo difícil vai passar para todo mundo, se Deus quiser, beleza? Então eu espero que vocês tenham aprendido que todo mundo pode fazer arte. Eu espero que vocês tenham aprendido que a gente pode fazer arte individualmente e hoje aprender que nós podemos fazer arte juntos, em grupo, desde que a gente saiba ouvir e tenha sensibilidade para entender o que as pessoas que estão perto de nós estão sentindo. Beleza? Abração para todo mundo, fiquem com Deus, aguardo a atividade prontinha e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!